Salve, gente linda! Estamos iniciando o primeiro Nhen, o podcast cultural da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Eu sou o DX, estou aqui com Henrique Ranieri. E aí, galera? E também Ana Uzag. E aí, beleza? E neste programa destacamos que a cidade de Itanhaém está de parabéns. $490 anos, é isso mesmo? 490 anos, é isso mesmo. É muita história, cara. Demais! E já que o assunto é história, a gente foi lá no Gabinete de Leitura José Rosendo, no centro de Itanhaém, conversar com a responsável pelo espaço, Fátima Cristina. A Fátima é historiadora, especialista em patrimônio histórico e mestra em educação. Na gestão do Gabinete de Leitura e do Museu Conceição desde o ano passado, Fátima conversou com a gente sobre história, educação e arte. Ideias todas aqui. Itanhaém é um município extremamente rico na questão não só de patrimônio, como na questão de arqueologia. Além dessa cultura, temos também a cultura imaterial, a cultura dessa herança indígena, principalmente que foi absorvida pelo caiçara, como nós temos aqui a Festa do Divino, que implementou elementos caiçaras nela e com isso faz ela ficar ímpar, porque o Brasil tem essa diversidade e essa riqueza maravilhosa, de vários tempos. Então é isso, eu vim para cá com o objetivo de trabalhar nessa questão. Fico muito feliz de estar aqui junto com a cultura e educação. São duas áreas da minha especialidade, da qual eu trabalho há anos, e que eu gosto e me dedico muito. Então, estar trabalhando aqui hoje, para mim, é uma honra muito grande. De estar num lugar fundado por Benedito Calixto, ser responsável hoje por um lugar, por um espaço que ele criou para falar de história, para falar de educação, para falar de arte. Então isso muito me honra e muito me orgulha. E ainda veio de presente duas coisas maravilhosas, que é a questão do museu, que é cuidar do museu num prédio extremamente antigo e importante para a região, que é o Câmara e Cadeia. A Casa de Câmara e Cadeia era a principal instituição municipal durante o período colonial do Brasil, responsável por coisas como a ordem e a administração da justiça no município. Sabia dessa? Pois é. Seu processo de tombamento no Condefá aconteceu em 1973. O meu tombamento, quando acontece, geralmente não é um processo não, só tombo no chão mesmo. Não, peraí, não é algo assim literal. Significa, tombamento, que o prédio não pode ser destruído ou descaracterizado. É patrimônio público e histórico, e desde 2010 o prédio abriga o Museu Conceição de Itanhaém. A Fátima nos explicou a seguinte dinâmica do museu: manter a memória caiçara no andar inferior e exposições itinerantes no andar superior, que nesse último ano recebeu exposições de temáticas diversas, como lendas do litoral paulista, cultura indígena, santos negros e orixás e uma programação sobre o padre José de Anchieta. E agora, em 2022, o museu já abrigou a exposição Mário de Andrade em 3 tempos, visando a importância do movimento modernista e os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Atualmente está rolando a exposição Mulheres Arteiras, Tecendo Histórias, da artista visual Selma Machado Simão. A exposição fala sobre valores e saberes do universo feminino. Anota aí, acontece de terça a sábado, das 10 às 17 horas, na Praça Narciso de Andrade, no centro, até o dia 6 de junho. Por falar nisso, a gente já conversou com a Selma, e esse Nhen estará no nosso próximo episódio, não perca! Agora, voltando ao Gabinete de Leitura José Rosendo. Para constar, o patrono José Rosendo foi um historiador local, trabalhou por anos na Câmara Municipal, onde teve acesso a documentos históricos sobre Itanhaém, material para suas pesquisas e criação literária. Parte do trabalho dele está no livro Itanhaém, um mar de história, que ele coescreveu com Ana Maria Ferreira e Teresa Faria, e você pode encontrá-lo para empréstimo nas bibliotecas Paulo Bonfim e Harry Forcel. Como? A gente explica na descrição desse episódio. Fecha parênteses. E voltando à conversa com a Fátima, ela comenta suas expectativas sobre o gabinete, não sem falar com orgulho de algumas ações integradas que aconteceram no museu, o tipo de coisa que ela quer trazer para movimentar o gabinete também. Tem expectativa da gente usar mais o gabinete de leitura, que o museu a gente já está implementando várias coisas, inclusive nós fizemos um lançamento de livro em frente à porta do museu, juntamente com um grupo de mulheres dançando ciranda, e o livro era sobre as cirandeiras, então foi uma tarde extremamente prazerosa, elas cantaram e foi muito legal mesmo. Também tive a oportunidade, em parceria com outro município lá de Itariri, de trazer o pessoal da Congada São Benedito,
que fica lá na Cachoeira, perto da Cachoeira da Italiana, no bairro da Igrejinha. A gente trouxe para cá também, eles se apresentaram, foi também muito interessante. E agora, quer dizer, o museu está assim, de vento em popa, a gente fazendo coisas super interessantes. E agora, com várias liberações, a gente vai poder trabalhar melhor aqui o gabinete de leitura, com o propósito que foi criado por Benedito Calixto, que isso é um lugar de cultura, de conhecimento, de troca de ideias. Então a gente pretende fazer vários encontros, aqui já tem o Cineclube, que já era um projeto que existia anteriormente, na biblioteca também, e aí agora passou para cá. Esperamos trazer o Ponto Miss também para vir para cá. E é interessante também que a gente está fazendo uma parceria com as pessoas que expõem. A gente começou isso com o pessoal da fotografia, o Marcos, que fez a exposição sobre fotografias de Itanhaém, mas só focando rios, focando essa parte mesmo de mangues, de Itanhaém, que nós fizemos em janeiro. E aí ele fez o encontro com um autor aqui, né? E aí foi super interessante, que as pessoas vêm, perguntam sobre a exposição e depois o autor da exposição vai lá, o artista vai lá, aí explica como que foi, né? Então, por trás da exposição. E a gente vai fazer com todas. Ainda para Fátima, história é um aprendizado mágico e o aniversário de Itanhaém é um grande convite para entender essa história em todo o seu contexto, mostrando a importância de legado, preservação e senso de pertencimento. Dentro dessa mágica, como toda na vida da gente, a gente tem os altos e baixos, né? E esse mágico, como eu disse, é um aprendizado. Então, todo aprendizado, depois que você aprendeu, aí ele fica mágico. Às vezes, quando você está passando por ele, às vezes dói uma coisa aqui, dói uma coisa ali. Às vezes é difícil, parece que o tempo demora a passar, ou então, quando é muito bom, passa muito rápido. Mas depois que você vivencia, sim, fica mágico. Olha, eu vou te falar uma coisa, são 490 anos de história. Porque é o registro, né, dessa contagem que fizeram a partir do século XX. Você começar a registrar as coisas. Mas lembrando que aqui tem mais de 5.000 anos de presença humana, né, que é chamada pré-história. Não tinha registros, mas tem vestígios, que são os sambaquis, que são as urnas funerárias, que a gente tem uma urna funerária no museu. Então os vestígios, eles também ajudam a gente a entender esse processo mágico da história. E é claro, se isso for passado para as crianças, principalmente conscientizá-los de que eles fazem história, que nós fazemos histórias a todo momento, nós somos responsáveis por essa história que fazemos, com as nossas atitudes. Né? Tem uma música da Zélia Duncan que eu gosto muito e eu sempre usava assim quando eu fazia as palestras de patrimônio, que chama Hóspede do Tempo. E o que ficam são as nossas atitudes. Que eu sou hóspede do tempo, da minha casa, das coisas que parecem minhas nesse momento, mas eu tenho que preservar. E o que fica na vida são as nossas atitudes. Então, se eu conscientizar a criança dessa ideia de patrimônio, da câmara e cadeia que foi ali, de contar o contexto inteiro, não apenas falar, foi uma câmara e cadeia, não, contar o contexto inteiro, da importância disso para uma região, o que fazia ali, o que trabalhava. Eu estou mostrando para ela como é importante isso preservar e que mesmo sendo há 200, 300 anos, está dentro da história dela que ela vive hoje. Então é possível e é lindo preservar. Para você, historiador, pesquisador e estudante, o Gabinete de Leitura conta com material de imprensa, biografias de artistas e outros documentos diversos sobre acontecimentos ou pontos da cidade, que podem revelar muito sobre os 490 anos de Itanhaém. E boa parte desse acervo foi digitalizada e disponibilizada no site do Museu Virtual. O link também está na descrição desse episódio, assim como o endereço e horário de funcionamento do gabinete. Agora vem cá, você gosta de foto? Quem não gosta de foto? Pode crer, eu sei de um pessoal aqui da cidade que adora foto. Eu tô falando do COFIT, o Coletivo de Fotógrafos de Itanhaém, que está comemorando 10 anos de vida. Para saber um pouco mais sobre o coletivo, a gente conversou com o Marcos Meneghese, que é o presidente do COFIT. O Marcos já foi iluminador teatral e hoje é fotógrafo. Trabalha com eventos, fotografia social e projetos autorais. Paulistano, veio morar em Itanhaém em 2010. Ele já era fotógrafo na ocasião e rapidamente capturou a cidade com suas lentes. Então, chegando aqui, comecei a fotografar a cidade, que é uma cidade que nos convida a fotografar.
pela paisagem, pelo povo, né, pela história, pela arquitetura. E na época as redes sociais, era o extinto Orkut, estava acabando já, o Facebook chegando, mas era muito forte ainda, é muito forte a questão do Twitter, né? Então eu sempre que eu fotografava, eu colocava uma hashtag Itanhaém dentro do Twitter. Quando foi em 2012, já fazia 2 anos que eu morava aqui, ia fazer 2 anos que eu morava aqui, o Thiago Zanotto era da comunicação e ele me convidou para vir conversar na prefeitura. Porque eles queriam, na verdade, naquele momento, estavam reformulando uma questão de acervo da prefeitura e o então secretário de comunicação queria que eu doasse as minhas fotos para esse acervo. Eu já tinha, naquele momento, 400 fotos de Itanhaém. Eu fiz essa doação e nesta conversa com esse secretário, eu comentei que eu me percebia que eu não era o único fotógrafo. Porque no Twitter, nas redes sociais, você vai percebendo outros, né, outros pares. E naquela época também, então eu já sabia, por exemplo, do Douglas, que era do Itacifras, já sabia do Thiago Prado, outras pessoas que também fotografavam Itanhaém. E aí eu propus, falei assim, por que nós não fazemos então um coletivo? E a ideia tomou corpo ali. Ele gostou da ideia, pediu que eu escrevesse um projeto e apresentasse depois. E que fosse feito um chamamento público para isso, né? E fizemos isso. Quando foi então em 18 de abril de 2012, nesse chão que estamos pisando hoje, nasceu o COFIT. O coletivo se reúne normalmente no gabinete, e nesses 10 anos de vida, estar em contato com outros espaços e movimentos culturais proporcionou um crescimento saudável para o coletivo. O que o COFIT fez? A primeira exposição chamava-se Olhar Divino. Nós fizemos uma exposição sobre a festa divina da cidade. O que é legal a gente pensar? Quantas pessoas que de repente estavam chegando num coletivo, só fotografavam, de repente vê uma foto sua exposta em forma de quadro num museu, num espaço da cidade cultural. Isso é muito orgulho, né? Então, nós fizemos isso com a Festa do Divino. Então, chamava-se Olhar Divino. Depois, quando a Academia de Letras completou, acho que foi 15 anos, se não me engano, ou 10 anos, 15 anos, fez uma exposição com a gente, lá em 2012, e que foi fantástica a experiência. Por quê? Os acadêmicos escreveram textos para a exposição deles e nós espalhamos os textos entre nós, sorteamos e fizemos fotos a partir do texto. Então, quando a gente pensa em fazer coletivo, primeiro vem isso. E depois, sim, do praticar a fotografia. Porque uma coisa que nós trazemos desde aquela época são os saraus. Os saraus são muito importantes dentro do COFIT, o sarau fotográfico. Porque é onde a gente observa a foto do outro, comenta, critica, ri, né? Então a gente tem todo um trabalho criativo de curadoria coletiva para poder fazer a escolha. Então assim, eu acho que o COFIT, ele é uma criança de 10 anos, púbere, né? Mas que ele vai chegar na maioridade. Por quê? Porque a gente consegue respirar a cultura e a gente consegue registrar a cidade, registrar as pessoas da cidade e trazer cultura. É isso que a gente mais quer. E a partir da fotografia, a arte que nos une. Vamos supor então que você é um novo fotógrafo em Itanhaém. De repente descobre o COFIT pelas redes sociais ou por este nhenhenhen aqui. E aí você se pergunta: poxa, como que eu faço para entrar neste coletivo? Será por processo seletivo? Será por indicação? Tem que ser um profissional? Pode deixar que o Marcos explica pra gente. Como nós estamos muito pelo hobby, parece que o COFIT é quase que uma família, sabe? Nós temos isso, assim. Então as pessoas vão se aproximando e se não está na atividade da fotografia, pelo menos quer estar perto ou conhece alguém do COFIT. Você conhece alguém do COFIT? Você conhece? A Fátima conhece. Também não temos um requisito, assim, tem que ter uma câmera profissional, DSLR, né? E top das galáxias. Não é essa a ideia. Mas o que a gente gostaria, o que a gente gosta dentro do COFIT é que você tenha um olhar apurado. Então a gente também trabalha isso. E hoje, você tem um olhar apurado, você pode fazer uma fotografia com qualquer dispositivo móvel. Nós temos no nosso grupo pessoas que só fotografam com o celular. Então, a ideia é justamente isso, que você tem um olhar apurado, gosta de fotografia e queira se reunir. A fotografia, como qualquer outra arte, ela é um meio de expressão. O que você, que gostaria de chegar no COFIT, quer expressar? Essa nossa conversa com o Marcos aconteceu em uma tarde chuvosa, também no gabinete de leitura, juntamente com a Fátima, que ouvimos mais cedo. Ela também nos ajudou a organizar esse encontro. E aí foi uma surpresa maravilhosa quando, junto com o Marcos, veio também a artista plástica e fotógrafa Sandra Petrinsto,
que está em Itanhaém há um ano e é uma nova integrante do COFIT. A gente pôde escutar não somente as falas de quem está no coletivo desde o início, mas também as impressões de quem acabou de chegar, para expressar a arte por meio da fotografia. Então, eu mudei para Itanhaém em abril do ano passado, agora dia 21, no aniversário da cidade, vai fazer um ano. Eu não sabia, mas eu mudei para cá no aniversário da cidade. E aí, em agosto, eu vi em alguma rede social, possivelmente Instagram da Prefeitura de Itanhaém, que eu já comecei a segui-lo antes de vir para cá, e eu vi que ia ter uma saída do patrimônio histórico. Na verdade, teve uma semana inteira, né, de eventos online, de palestras e tal. Aí eu vim, conheci o Marcos naquele dia, conversamos um pouquinho, conheci algumas outras pessoas, né? Aí perguntei para o Marcos como que eu conseguiria fazer parte do coletivo. Falei, eu não sei fotografar, não sou fotógrafa e tenho só um celular, que era um pior que esse ainda, né? Mas eu quero, aí ele me colocou no grupo, enfim, comecei a participar. Eu sempre gostei de fotografar, mas acho que, pegando um pouco o link do que o Marcos falou, sem esse olhar apurado. Eu acho que quando você estuda artes, você olha para tudo buscando composições harmônicas. Você vai olhar para a cidade aqui, mas o teu olho vai se fixar em alguma coisa que você vai enxergar uma harmonia, que você vai curtir as cores, você vai... algum detalhe ali vai te chamar. Quem estuda arte já tem isso, né? Eu olho uma coisa e falo, puxa, eu vou fazer uma foto legal e já mando para o grupo, né? Então o COFIT está meio que misturado com a minha vida em Itanhaém, né? Eu não consigo imaginar como que eu estaria hoje, um ano aqui em Itanhaém, sem o COFIT, como teria sido esse ano, né? Não sei te dizer. Estamos no momento da publicação deste Nhenhenhen aqui, em meio à Semana da Fotografia, com o COFIT promovendo oficinas, rodas de conversa, exposições e uma caminhada histórico-fotográfica característica do coletivo. Então, se você quer conhecer o COFIT de perto, esse é o melhor momento. No Gabinete de Leitura acontece a exposição Acervo, que mostra não apenas composições já consolidadas entre os membros do coletivo ou que já marcaram presença em outras exposições, mas também fotos inéditas que mostram o conhecimento acumulado, o desenvolvimento como fotógrafo, um acervo pessoal dentro daquilo que foi aprendido e desenvolvido pelo fotógrafo no seu tempo de COFIT. Também o COFIT tem uma convocatória durante a Semana da Fotografia, que é uma mostra, chamamos de mostra, 10x15. Além dessa exposição chamada Acervo, nós temos 10 exposições simultâneas acontecendo aqui nos comércios da cidade. Então você vai ter no Galtéria, você vai ter no Calypso, você vai ter na Imobiliária Nobre, você vai ter no Vila de Campos. São 10 lugares que, nesse momento, se você for lá, tem uma exposição na parede ou no varal. E domingo nós temos um evento super tradicional, que é uma saída fotográfica. Para quem gosta de fotografia, vai fotografar. É uma saída histórico-fotográfica. Então vamos sair lá do Pocinho da Câmara da Anchieta e vamos até o centro. Essa saída com detalhes da cidade, com a história da cidade, mas também com um olhar apurado. Depois, almoço, cada um no seu canto, e à tarde, ou no Cruzeiro, a subida do convento, porque é uma pena que o convento esteja fechado, e acho que o nosso evento ele vem justamente para poder pontuar isso. O convento tem que ser aberto porque é um patrimônio da cidade. Ou na subida do convento, ou no gabinete de leitura, nós vamos ter um evento tradicional que nós temos aqui na Semana da Fotografia, que é o Fotroca. Isso é fantástico. Então, se você tem uma fotografia impressa em tamanho 20x30, se não tiver, a gente dá um jeito de poder imprimir também, traz para o Fotroca. Porque a ideia do Fotroca, que é o Ricardo Bisserra, que é um grande incentivador das culturas, né, da cultura da fotografia, responsável pelo Mirar Fest, na Unibis. O Ricardo ele já criou a ideia do Fotroca, que é justamente para ser um encontro de amigos para trocar fotografias impressas. A gente sair um pouquinho do digital e ficar naquilo que é impresso. Então é montado um varal, as fotografias ficam lá e você pode desejar a foto do outro e depois ela é sorteada para a gente com um amigo secreto. Acho que essa é a programação. Vem para o COFIT, é isso. Recado dado. E você encontra a programação completa na descrição desse episódio. Tchau! Tchau! Até mais!